o que eu gostaria que as pessoas em casa compreendessem, por favor, o vírus é um vírus de transmissão respiratória, ou seja, ele passa para o ambiente e para outras pessoas próximas através da minha respiração e das gotículas que saem da minha boca toda vez que a gente fala. Tá certo? Então, na hora que a gente coloca uma barreira, que é a máscara, para impedir que esses vírus alcancem o ambiente, é uma coisa positiva. Se a outra pessoa que divide esse ambiente comigo mantém a máscara, também é uma dupla proteção, correto? Eu estou protegendo o vírus de sair de mim e eu estou protegendo o vírus de entrar na outra pessoa. A gente sabe também que o vírus, as gotículas de saliva que saem da boca da gente, em grande parte, elas caem, porque elas são mais pesadas que o ar. Então, elas caem nos móveis, elas caem no chão, elas vão caindo num raio ao redor da gente. Então, se a gente consegue manter uma distância entre uma pessoa e outra, a gente diminui ainda mais a carga de vírus a qual a gente está exposto. Então, existe uma razão pela qual a gente fala da máscara, existe uma razão pela qual a gente fala do distanciamento, e a higiene de mãos ela é muito óbvia também nesse sentido, porque se eu toco esses móveis, ou o que quer que seja, que possa ter vírus nessa superfície, eu uso o álcool e eu consigo tirar esse vírus, inativar esse vírus na minha mão, e aí eu não vou botar essa mão no nariz, ou na boca, ou nos olhos, e permitir que esse vírus entre. Então, ninguém tirou a ideia de máscara, ou distanciamento, ou higiene de mãos do nada. Existe uma razão clara, óbvia, técnica, baseada em como a doença funciona e como ela se transmite, como é que o vírus se transmite de uma pessoa para outra. Então, eu não consigo entender que como alguém que tem acesso à informação do que a gente chama de fisiopatologia, né, da doença, como é que ela se transmite e como ela funciona no corpo de alguém, e tem acesso a informações de como evitar isso, o faça a despeito de conhecer essas informações. Então, parte do meu trabalho não é só identificar a política de saúde pública, é esclarecer as pessoas para que elas entendam e tenham adesão a essas medidas. E a gente não pode nem dizer, senador, que isso é uma coisa inédita para a gente. Quando a gente vai falar de dengue, por exemplo, a gente fala o quê? A gente diz para as pessoas que elas têm que evitar a proliferação do mosquito, que não pode acumular água, que elas têm que usar repelente. Eu não digo para elas, se você teve o diagnóstico de dengue, você vai lá e toma o que quer que seja, né, como um antiviral. Não funciona. Então, grosso modo, é a mesma coisa. Eu preciso prevenir essa transmissão. Ainda mais uma doença com essas características que a gente tem visto, a prevenção é muito mais importante do que qualquer tipo de tratamento, qualquer que seja, que eu tenha na minha cabeça e que eu possa oferecer. Essas informações, elas são pacificadas. Elas não são ponto de discussão. Então, e outra, elas se sobrepõem, né? A estratégia de política de saúde pública, a estratégia de proteção das pessoas, a gente usa muito essa imagem, é como se fosse um queijo suíço, que tem aqueles buracos dentro dele. Quando a gente fatia isso, cada fatia é uma estratégia. A gente vai ter um buraco em cada uma delas, porque elas não são infalíveis. Mas quando a gente junta todas elas, eu não consigo achar um buraco único que eu consiga vazar esse queijo. Então, a ideia de usar máscara, higienizar as mãos, manter distanciamento, vacinar, ela vai como uma cebola protegendo a pessoa. Essa que é a ideia. E é por isso que é tão perigoso quando a gente cede a saídas rápidas, ou simples, ou frágeis, e principalmente inexistentes.